Fala pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu ontem, né? O atentado que sofreu Donald Trump. E ontem é um dia muito curioso, né? Porque eu passei 6 horas gravando um curso de filosofia política e eu falei durante o curso, falei assim, bom, nos Estados Unidos, quando alguém começa a se contrapor minimamente ao sistema, vai ou sofrer um impeachment, ou vai sofrer algum atentado, alguma coisa. Eu falei exatamente sim, citei, na verdade, alguns casos que já aconteceram. E, e até eu falei em off, né? Eu falei, imagina como mudaria o cenário se, até se tem aquela cena do Poderoso Chefão, se atacassem o Trump, né? E para minha surpresa, aconteceu exatamente isso meia hora depois. Então eu falei isso, não há meia hora depois está acontecendo. E eu montei para vocês uma cronologia. Essa live, assim, eu sinceramente não sei qual é o tamanho do risco de ficar no ar. Eu falei do César, né? Falei do caso do César, que o César foi esfaqueado e depois isso, claro, ajudou a criar o Império Romano. Tem vários memes circulando, né? Do filho do Trump, o Barron, como o filho do Trump, de maneira muito icônica, tem a feição do César, né? Ele tem de perfil, ele tem a feição do César. Mas eu não sei qual é o tamanho do risco disso, só que eu preparei uma cronologia da oligarquia americana no século XX, né? E essa cronologia, ela basicamente é um conteúdo. O Daniel Lopes acertou o que iria acontecer com você no Flow. Pois é, estão falando que eu falei sobre isso no Flow. Eu confesso que eu não me recordo, mas eu me recordo ter falado ontem no curso, mas não me recordo. Mas é possível que tenha acontecido, que nós tenhamos previsto ali, porque realmente era uma coisa que estava claro. Então eu não sei qual é o risco de apresentar essa cronologia aqui, qual é o nível de coisa, mas a gente vai fazer, porque eu separei aqui vários acontecimentos. E no estilo daquele livro Human Smoke do Nicholson Baker, eu acho que só ler os fatos em ordem, ler uma sequência de fatos, começando para pegar a história do século XX, já dá um insight insano para as pessoas, já dá uma visão do que está acontecendo. Porque basicamente Vou tentar direcionar um pouco melhor aqui o microfone. Porque basicamente o tamanho do poder do establishment nos Estados Unidos ele é subestimado pelas pessoas. Aí a gente vai falar, não, Monsenhor Vingano está excomungado ou Papa errou. Cara, eu não vou entrar nesse assunto agora porque a gente vai desviar completamente do assunto. Eu acho que aqui o tema é os Estados Unidos. Eu vou começar já a ler a cronologia. Não vou fazer como eu usualmente faço, de falar, pedir uma pergunta, alguma coisa, porque é bastante coisa para colocar. E durante a live, vocês podem ir mandando notícias que vocês têm do que aconteceu, outras coisas. Mas eu acho que o maior insight é começar a discutir a história recente, porque eu vou falar a verdade para vocês, nós não sabemos a história recente dos Estados Unidos. Nós não estamos considerando a história real. A história está sendo mal contada. E eu estou falando da história recente, os últimos 100 anos. As pessoas não entendem o que acontece, não entendem, elas realmente não sabem. Elas pensam, não, nos Estados Unidos tem uma. Os Estados Unidos é um país conservador, os Estados Unidos é um país que a direita é super forte, os Estados Unidos é uma frente contra o comunismo, é assim que nós somos educados vagamente. Né? Os Estados Unidos é tão conservador que até a esquerda americana é conservadora. Foi assim que eu ouvi na escola, pelo menos. Né? E aí a verdade é que as coisas são muito diferentes. Ó, eu vou começar a ler algumas coisas, então vamos lá.
Eu vou começar de 1872, a gente vai de 1872 até 2024. Então, em 1872, eu fui anotando aqui, essa última hora eu peguei para anotar. Em 1872, a primeira internacional sai de Londres para Nova York. Esse já é um fato que quase ninguém sabe. A primeira internacional, antes da segunda internacional, que é muito famosa, a primeira era em Londres, financiada por liberais britânicos querendo promover o socialismo. E isso migra para a própria Nova York. E os remanescentes dessa internacional fundam o Socialist Labour Party em 1876. Esse Socialist Labour Party vai virar membros dele, né, pessoas envolvidas, vão criar uma outra organização chamada The Socialist Party of America em 1901. Em 1893, em Chicago, falaram, os Estados Unidos é uma Babilônia moderna, exatamente sobre isso que eu ia falar. Em 1893, em Chicago, é celebrada uma Chicago World Fair, uma feira mundial em Chicago. Nessa feira mundial em Chicago, há um rito em que eles celebram a prostituta Babilônia. Isso não é uma piada, tem vídeo disso. Celebram a prostituta Babilônia com imaginário esotérico, com todo tipo de coisa. 1893 também casa com um período em que começa a se iniciar a era progressista nos Estados Unidos. Essa era progressista, ela vai se preparar para eleger um presidente contra o que era o sistema da Gilded Age antiga. É bem importante entender isso, porque o Estado, na época da Gilded Age americana, era muito pequeno. Basicamente, os Estados Unidos se financiava por tarifas, praticamente não tinham grandes impostos, e o número de pessoas que trabalhavam no Estado americano eram mínimos, né? Então, esse movimento progressista começa a se organizar exatamente nesses anos, nessa década de 1890. Então, tem muita gente que acha que progressismo é uma invenção das últimas décadas, mas na verdade na década de 1890 isso já era forte. Pega de antigos liberais americanos, de utilitaristas americanos e dessas pessoas envolvidas com esse partido socialista. O grande nome que eles vão se organizar, em especial, vai ser Gilded Age, a época americana da segunda metade do século XIX, né? Essa celebração da Babilônia é bizarra, né? Mas em 1910, olha só, então nessa década de 1890 tem o movimento feminista, o movimento anarquista muito forte nos Estados Unidos, tem levantes socialistas, em várias cidades, os Estados Unidos começa a ter uma agitação muito grande, né? Aí olha uma coisa, em 1910 tem uma reunião secreta na ilha Jekyll. Jekyll é o nome do médico monstro, para a criação do Federal Reserve. Então, o Federal Reserve vai ser a maior força da economia global. E o Federal Reserve, né, ele basicamente, eles se reúnem, tem várias famílias de banqueiros. Essas famílias de banqueiros vão influenciar a história americana decisivamente. 2 anos depois da criação dessa reunião para a criação do Federal Reserve, é a eleição de Woodrow Wilson, do Partido Democrata. Woodrow Wilson tem o apoio do movimento feminista, que estava no seu começo, tem o apoio desses militantes socialistas que estavam pairando as ruas, tem o apoio de muitas pessoas da Ku Klux Klan, sim. Então a Ku Klux Klan estava em aliança nos Estados Unidos contra o que vocês ouviram. A Ku Klux Klan apoiou o mesmo candidato que essas pessoas do Socialist Party of America e o mesmo candidato do movimento feminista. Isso nós estamos falando em 1912. Um dos grandes financiadores desse período é um cara chamado, vai estar envolvido em várias coisas, tem um cara chamado Coronel House. Em resumo, os financiadores da eleição do Roosevelt são as mesmas pessoas as mesmas pessoas que literalmente trabalhavam para essa ilha Jekyll, é uma ilha que pertencia à família Morgan, do JP Morgan. A família Rockefeller está envolvida, a família Rothschild está envolvida, e várias famílias dessas estão envolvidas. As mesmas pessoas ligadas a esse pessoal da ilha Jekyll financiaram a campanha do Woodrow Wilson. Então, sim, socialistas e Ku Klux Klan estão em aliança com o Partido Democrata.
num movimento chamado Movimento Progressista. Isso é 1912. 100 anos no passado, para quem está achando que isso é um negócio novo. Um ano depois da eleição do Woodrow Wilson, em 1913, vem o Federal Reserve Act, tem a criação do Federal Reserve. E agora a economia americana vai ser controlada por esse Federal Reserve, em 1913. E aqui a coisa a eleição, o Woodrow Wilson, acho que eu falei Roosevelt no meio, mas o Roosevelt vai aparecer logo logo, porque a eleição do Roosevelt é a continuação dessa, né? Sem dúvida, do Franklin Delano Roosevelt. Em 1917, o Federal Reserve de Nova York, porque o Federal Reserve tem gente que acha que ele é puramente público, não é. Ele é em grande parte controlado pelos Federal Reserves locais. Os Federal Reserves locais, o de Nova York é o mais importante. E o Federal Reserve de Nova York, em 1917, assina um documento para financiar a Revolução Bolchevique. Sim, porque agora vem um ponto que as pessoas não entendem. O Partido Socialista Americano ele é anterior ao russo. Ele existe antes do russo. Eu acabei de contar as datas. E essas pessoas ajudaram a criar o russo ao longo desses anos. Não o contrário. Importantíssimo esse ponto. Não foi o Partido Socialista Russo que ajudou a criar o americano, senão o americano anterior. Até porque a primeira Internacional Comunista foi de Londres para os Estados Unidos. Só que em 17, quem dá o dinheiro para a Revolução Russa é o Federal Reserve de Nova York. E existe o documento da ata. Em 1917 também, um jornalista americano chamado John Reed, que está na parede do Kremlin. Sim, este homem está na parede do Kremlin. Ele é um americano. Ele vai para a Rússia ajudar a Revolução, em 1917. John Reed escreve livros para recrutar a elite americana para ajudar na Revolução Russa. E o John Reed, não só ele escreve esses livros em apoio, mas ele vai lá fisicamente ajudar a Revolução, levando financiamento, levando apoio, levando todas as coisas, tudo que vocês imaginarem. John Reed era ligado ao tal do Socialist Party of America, que foi o mesmo que eu falei, criado em 1901. Então, em 1901, olha que coisa incrível. Em 1901, esse Socialist Party of America vai ser criado, e poucos anos depois, 10 anos depois, 16 anos depois, já vai ter um jornalista americano indo lá ajudar a Revolução Russa com financiamento sendo dado pelo Federal Reserve. Claro que essas pessoas são todas ligadas ao Partido Democrata. Em 1920, é criada a Liga das Nações, porque afinal, nós estamos na época do fim da Primeira Guerra Mundial, e o fim da Primeira Guerra Mundial, curiosamente, ele casa com a tentativa de uma moeda global e com a tentativa da criação de um governo mundial. Porque, lembrando, H.G. Wells, do socialismo fabiano, no começo do século XX, já falava de um governo mundial, falava em todo lugar da questão do governo mundial. Então esse movimento progressista já tinha isso na cabeça. Em 1920 é criada a Liga das Nações, com a ideia de ser um governo mundial. Inclusive tem várias frases nesse sentido. Precisamos agora de um governo mundial, a Grande Guerra leva a isso. Claro que em 17 falaram da aparição de Fátima, que obviamente está relacionado com tudo isso. Em 1922, outro progressista desse período, e aí vem a história do Curtis Yarvin, que ele fala que comunista é um eufemismo para progressista. Em 1922, Walter Lippmann, progressista, cara ligado a essas campanhas, ao Partido Democrata, a esses círculos socialistas, escreve um livro chamado Opinião Pública. E aí o Walter Lippmann fala nesse livro o seguinte: qual é a função da mídia? A função da mídia é manufaturar o consenso. Nós temos uma elite aqui. Essa elite é uma elite de experts, é uma elite ligada à universidade, a sei lá o quê. E essa elite de experts, o povo não tem que saber o que ele vai pensar por conta própria. Nós vamos traduzir para o povo o que ele vai pensar. Cara, está escrito no livro, é um livro surpreendentemente honesto, em que ele fala, olha, é isso, a gente vai manufaturar o consenso.
Os anos 20 também são os anos da ascensão da campanha de massa, do marketing em massa. E parentes do Freud contribuem para essa política de massas. Né? Lembrando que tem descendentes do Freud trabalhando no Netflix, entendeu? Sim, isso é real. Mas assim, a galera do Freud começa a trabalhar para disseminação de comunicação em massa. Isso é 1922. Em 1930, o Partido Comunista do Vietnã é criado. Isso vai ser bem pertinente, que o Vietnã vai ser um assunto aqui. Essa mesma turma, porque a Liga das Nações vai ser derrubada no Congresso americano pelo Super Early Movimento Conservador Americano, ou Proto-Movimento Conservador Americano, ou sei lá, só todo mundo que não aguentava mais o Woodrow Wilson. Então eles derrubam no Congresso a Liga das Nações. E aí o que acontece? Pessoal, eu não vou entrar em debate de Jordan Peterson, Nick Fuentes. Não é o tema que a gente vai focar nisso daqui agora. Quem quiser mandar chats, mandem chat sobre o tema que está em questão aqui. A gente não vai desviar. Essa mesma turma vai trabalhar para a eleição do Franklin Delano Roosevelt, que era de uma família super de elite e que era basicamente um cara do movimento progressista. Ele era ligado a todas as pessoas lá do Partido Democrata, do movimento progressista. Aliás, um dos pontos da eleição do Woodrow Wilson é que ele é um universitário, ele é um cara de Yale. Então precisamos de um universitário, precisamos de alguém das ideias das universidades cuidando dos Estados Unidos. 32, Roosevelt é eleito. Quem financia o Roosevelt também são as mesmas pessoas ligadas ao Federal Reserve, na verdade de maneira mais intensa até do que na época do Woodrow Wilson. Durante o governo Roosevelt, o governo americano, Roosevelt vai ser eleito 4 vezes seguidas. Vai falar, eu não sabia que podia ser eleito 4 vezes seguidas nos Estados Unidos. Não podia, tá? Isso não é uma possibilidade. No entanto, ele foi eleito 4 vezes seguidas. O engraçado da campanha Roosevelt é que a primeira campanha Roosevelt, o Roosevelt tem a cara de pau de falar que ele era de direita. E ele faz uma campanha de direita, sim. Ele fala assim, eu vou baixar os impostos, vou reduzir o Estado, vou proteger os valores cristãos, e sei lá mais o que. E aí o Roosevelt faz esse discurso, ele é eleito a primeira vez, depois vai ser eleito 3 vezes seguidas. Quem sabe quantas vezes ele seria eleito. Eles esconderam o fato dele estar numa cadeira de rodas do povo. O povo não sabia na época. A mídia pegou e falou, não é verdade que o presidente americano está doente, ele está ótimo, né? É pior, chega a ser pior do que o caso do... É que hoje em dia o mundo é diferente. Você vê o caso do Biden, que ninguém sabia o estado do Biden. Na época, eles sumiram com o fato de que o presidente não era cadeira de rodas. O Roosevelt vai defender em público, tem vídeo sobre isso, o direito dos americanos de serem comunistas. O direito dos americanos de serem comunistas. Ele fala, todo americano tem o direito de ser comunista. Claro que o vice-presidente que vai ser escolhido do Roosevelt, Henry Wallace, vai ficar vivo, ele não vai morrer como o Roosevelt vai morrer depois. E ele vai defender que basicamente os Estados Unidos não deveria ter entrado, não deveria ter Guerra Fria. Então, o Roosevelt vai falecer, mas o vice dele, que foi um dos caras que ajudaram a criar o New Deal, vai falar, que absurdo, que vergonha é essa Guerra Fria. Isso nunca... E ele mais que a gente vai defender é o seguinte, se o Roosevelt não tivesse morrido, isso nunca teria acontecido. Então, a Guerra Fria foi um erro que aconteceu pelo triste falecimento do Roosevelt. Esse é um dos caras que fizeram o Federal Reserve, o New Deal. Durante esses 4 mandatos do Roosevelt, uma organização que vai ser criada chama OSS, que vai ser criada em 1942. A OSS, ela vai cooperar com a KGB. Sim. A OSS é criada para trabalhar junto com a KGB. No contexto da Guerra Fria. No contexto da Guerra Fria não, desculpa, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, vai ter... elas têm que trabalhar juntas, afinal elas têm que ganhar a Segunda Guerra Mundial, nós temos que trabalhar junto com a KGB. Uma das coisas que a OSS vai apoiar junto com a KGB, vou entrar nisso depois, mas vai ter um ponto, está aqui na minha lista, eu vou entrar depois. Vou segurar um pouco, mas entendam só que a OSS é criada para cooperar com a KGB. Essa OSS, em 1947, vai virar a CIA. Então a CIA foi criada numa parceria com a KGB sob o nome de OSS. A OSS vai ser dissolvida, mas os membros da OSS vão virar os primeiros membros da CIA.
Em 1943, depois de ter tido o seu embaixador, o Stalin dá uma casa para o embaixador do Roosevelt, uma casa do lado do rio, num lugar muito bonito, volta elogiando a União Soviética, volta elogiando os campos de trabalho da União Soviética, e o Roosevelt se encontra com Stalin, eles que já tinham uma cooperação via esses embaixadores. E aí o Roosevelt diz o seguinte de Stalin, que ele é um homem extremamente abnegado em defesa da paz. Ele é o Uncle Joe, uma pessoa que honesta e super inteligente, que os Estados Unidos ganham muito cooperando com ele. Tem gente que pode falar o seguinte, mas isso é só por causa da guerra. Isso é só por causa da guerra. O problema é que dos assessores mais próximos do Roosevelt, dos 10 assessores mais próximos, 4 estavam diretamente relacionados com o sistema do Stalin. Em 1940, e aqui vem um ponto fundamental, porque o Estado americano vai mudar radicalmente com Wilson e Roosevelt. Em 1944, que é a época da quarta eleição do Roosevelt, né? O Departamento de Estado americano foi criado ali na criação dos Estados Unidos. Sempre teve um Departamento de Estado americano. Só que o Departamento de Estado americano era uma coisa antigamente. Mas ele tinha 1.500 funcionários no começo dessa história que eu estou falando para vocês. Na verdade, ali nos anos 20, tinha menos que isso. Em 1870 tinha menos ainda. Nós estamos falando de um negócio de 1.000 pessoas. O Departamento de Estado do Roosevelt, na era Roosevelt, saiu de 1.500 pessoas para 12.000 pessoas. Relacionados com o sistema de Stalin, o que eu quero dizer com isso é que essas pessoas, tem gente falando, a CIA não foi criada para trabalhar em oposição à KGB. É isso, pessoal, que vocês têm que começar a entender. A CIA, a OSS, que é a organização prévia à CIA, trabalhava junto com a KGB. Mas vamos chegar lá, junto com o comunismo russo. Mas olha aqui, o Departamento de Estado americano saiu de 1.500 funcionários para 12.000 funcionários. Ele multiplicou, sei lá, ele foi multiplicando para quase 10 vezes o Departamento de Estado. Essa galera fazia o quê, entendeu? E essa é a pergunta que vocês têm que começar a se colocar junto com o domínio agora crescente do Federal Reserve. O Departamento de Estado americano sai de 1.500 pessoas para 12.000. Ele vai ao longo dos próximos anos, chegar a 30.000 funcionários. O Departamento de Estado americano não cuida da economia, o Departamento de Estado americano não cuida ele não cuida de infraestrutura, ele não cuida de energia, ele cuida do quê? Senão o controle das pessoas e o controle de países, que é o que ele faz da vida, em nome da segurança, national security, é o eufemismo para basicamente controlar nações e o próprio povo americano. Então, nesse contexto, o Departamento de Estado americano está crescendo insanamente. O Estado americano agora já não tem mais nada a ver com o Estado anterior, ele já é 500 vezes maior e essas burocracias estão tomando conta. A OSS é ligada ao Departamento de Estado americano, que meio que agora é um governo paralelo dos Estados Unidos. Em 1944, o dólar vira moeda global. Tem Bretton Woods. E agora o Federal Reserve meio que começa a controlar a moeda global. Olha que loucura! As mesmas pessoas que financiaram a eleição de Wilson e Roosevelt agora controlam a moeda normal. Mas claro, nós vamos ter de novo a volta da Liga das Nações, agora 2.0. E um dos principais criadores da Liga das Nações é um homem chamado Alger Hiss. Alger Hiss vai criar a Liga das vai ser um dos criadores da ONU, e detalhe, junto com a participação de Stalin. Tem vídeo de propaganda com Stalin lá como aliado, mas uma coisa fascinante. A ONU fica num terreno da família Rockefeller. A família Rockefeller, a ONU vai ser montada numa terra da família Rockefeller. Não é um negócio genérico, não é como a ONU está em terras internacionais. Não. A ONU está no quintal da família Rockefeller. A família Rockefeller coloca o lugar. Alger Hiss vai ser acusado de ser um espião soviético em 1949. Então o criador da ONU do lado americano vai ser acusado de ser um espião soviético. E a defesa do Alger Hiss é mais chocante do que a acusação. Porque a acusação tudo bem, mas olha a defesa dele. Ele falou, eu só segui ordens. Eu só estou relacionado às pessoas que... Eu só fiz o que me pediram.
Eu só fiz o que me pediram. Então, o criador da ONU, acusado de ser um espião soviético. E aí a galera fala, não, eu só tô fazendo o que me falaram pra fazer, ué. Por que eu seria um inimigo? E aí vem em 1945, quem foi o homem que venceu a Alemanha? O homem que venceu a Alemanha foi o general Patton, um cara que pelo menos ocupou a Alemanha no final. Foi um dos maiores generais dos Estados Unidos. O general, é, o general Patton abre a boca, não vou nem repetir todas as coisas que ele falou, mas ele falou várias coisas. Ele falou sobre a mídia, ele falou sobre. Ele começou a atirar para todo lado. O general Patton morre em 1945. Num chamado. Num estranhíssimo acidente. Que ele tá num motorista, ele tá num carro, num jipe militar, e o jipe vira e bate num outro. Assim. Então é um acidente muito esquisito. O acidente que matou o general Patton, que disse que avisou que o sistema iria persegui-lo e que ele estava basicamente colocando, falando, inclusive o general Patton fala dos soviéticos, ele estava achando muito estranho o fato dos soviéticos. Então tem o acidente do general Patton, exatamente quando ele está falando sobre a União Soviética e a relação disso com o governo americano. E aí ele está falando sobre a Segunda Guerra, enfim. Em 1947 é criada a CIA, novamente com todos os funcionários da OSS, que eram pessoas que trabalhavam junto com a KGB, contra tudo que vocês ouviram. A CIA, com certeza, foi contra o comunismo latino-americano. Não estou falando que não existiu a Guerra Fria absoluta, até porque o Roosevelt morreu e esqueceram literalmente de combinar com os russos, né? Então o Roosevelt falece e tal. Os generais americanos, na verdade, em grande parte, né? Foram responsáveis pela Guerra Fria, por existir a Guerra Fria, né? Em 1952, Whittaker Chambers escreve um livro chamado Witness, contando todos os caras da administração Roosevelt que estavam relacionados ao Stalin. E ele abre a boca. Ele era um comunista. Ele fala o seguinte, cara, todo mundo estava relacionado com o Stalin, inclusive o cara que criou a ONU. E ninguém fala nada. E quem é o cara, e aqui é muito louco, né? Quem é o cara que resolve investigar? Longe de ser um homem perfeito, mas quem resolve investigar o caso Alger Hiss ali na época? Richard Nixon. O homem que compra a história do Whittaker Chambers nesse período e que fala, não, talvez realmente tenha no Departamento de Estado americano uma infiltração comunista, não sei o que, não é nem uma infiltração, infiltração pressupõe que a galera veio de fora, entendeu? Sendo que meio que não veio. O homem que compra esse negócio é Richard Nixon, que investiga isso. Agora vem aqui uma coisa muito curiosa, olha só, que quase ninguém sabe. Em 1954, a CIA, depois das conferências de Genebra, porque o que acontece, como eu falei, a OSS cooperava com a KGB, e uma das coisas que a OSS fomentava no Vietnã era um socialismo democrático, em contraposição a um socialismo não democrático. Quem era o cara do socialismo democrático que foi fomentado ali na época? Ho Chi Minh. Em 1954, a CIA está envolvida com a divisão. Tem um livro do Henri Duverrier chamado A Arquitetura da Traição que ele conta isso. A CIA trabalha para dividir o Vietnã no meio. Veja o que falou Henri Duverrier. Por que foi feito isso? Com qual interesse dividiram no meio? Porque o governo do Vietnã era, na verdade, alinhado com os Estados Unidos e anticomunista. Quem foi que resolveu dar metade do país para os comunistas? Bom, metade do país da Alemanha foi dado para os comunistas. Metade da Europa foi dada para os comunistas. É tão esquisito que metade tenha sido dada lá. Com qual interesse foi feito isso? Então, logo depois, a CIA divide o Vietnã no meio, participa da divisão do país no meio. E aí uma coisa, né? Claro que tem uma eleição, uma disputa. Os anos 50 são chamados os anos da... Os caras falam, é o ano da conspiração, todo mundo via comunista embaixo da cama, tal, maravilha. Vem os anos 60 e tem uma disputa, né? Tem uma disputa entre os anos 50 também, a escola de Frankfurt vai para os Estados Unidos. E nos anos 50 a escola de Frankfurt está voando.
a escola de Frankfurt, que era na Califórnia. Então, assim, cara, surreal. Surreal, no entanto, verdadeiro. A escola de Frankfurt, que todo mundo ouviu na escola, todo mundo ouviu falar, ela começou em Frankfurt, sem dúvida, mas ela migrou de Frankfurt para Califórnia. Então, na Califórnia está rolando a escola de Frankfurt. Tem a disputa Nixon-Kennedy, o Kennedy ganha. Aí uma coisa que em 1963, o Kennedy autoriza... Essas duas coisas aconteceram, eu não sabia, tá? Eu tinha essa informação, mas eu não sabia que esses 3 acontecimentos foram no mesmo ano. Eu achava que eles eram momentos diferentes, eu não sabia, mesmo ano. No começo do ano, o Kennedy autoriza certificados de prata sem passar pelo Fed. O que acontece? O governo americano começa a ganhar o poder de emitir o dinheiro sem passar pelo Federal Reserve, pelo banco. O governo direto. Então o governo podia ter meio que um dinheiro do governo, sem ser o dinheiro do Fed. 4 meses depois acontece o seguinte: a guerra do Vietnã estava sendo ganha pelo Vietnã do Sul por um governante chamado Nguyen Dinh, que era católico. Esse Nguyen Dinh, 4 meses depois do Kennedy autorizar esse dinheiro sem o Fed, ele foi derrubado pelo Departamento de Estado, com a anuência da CIA. Então a CIA derrubou o líder católico do Vietnã, que estava vencendo a guerra. E a CIA derruba o líder católico do Vietnã que estava vencendo a guerra, que é o Nguyen Dinh, isso podem pesquisar. Criam toda uma narrativa que os budistas estão sendo perseguidos, coitados dos budistas, blá blá blá. A CIA derruba o cara. O Departamento de Estado americano dá a ordem, a revelia do presidente. E olha que loucura, nós temos os áudios, porque os Estados Unidos divulgou os áudios dos presidentes americanos e tem o áudio do Kennedy gritando com os caras do Departamento de Estado, falando quem que autorizou derrubar o líder do Vietnã, vocês estão loucos. E aí o Kennedy tá gritando com os caras, tem um telefone disso aí. Hoje os Estados Unidos um dia eles têm até uns museus que você pega nas livrarias dos caras, que você pega o telefone e ouve, tipo, o cara falando no telefone. Esse áudio, eu duvido que tenha na Kennedy Library. Mas tem o áudio, você consegue ouvir o áudio, que vazaram os áudios sobre... Hoje em dia tem uns áudios sobre tudo. Então existe o áudio do Kennedy gritando com o Departamento de Estado, porque o Departamento de Estado derrubou um líder da direita católica no Vietnã, a revelia do presidente. Esses 2 acontecimentos, o Kennedy peitando o Fed e o líder do Vietnã sendo derrubados, aconteceu no mesmo ano que o Kennedy tomou o tiro. Esse é o ano do Kennedy tomar o tiro. Na verdade, se eu não me engano, esse negócio do Nguyen Dinh é um mês antes. Aconteceram outros conflitos no mesmo ano, tá? Só que no mesmo ano aconteceu isso. Depois da morte do Kennedy vai ter o Lyndon Johnson e vai ser eleito Nixon. O Nixon, na verdade, começa a presidência dele como um cara bem establishment, e ele dá concessões fortes pro establishment. Apesar do Nixon ter vindo como um cara anticomunista, que novamente foi o cara que tinha investigado o Departamento de Estado, a primeira presidência Nixon, ela favorece bem o sistema. Inclusive o Nixon tem o Nixon Shock em 71, que tira o padrão ouro. Então agora o Fed tem poder infinito. O Fed aperta um botão, cria dinheiro, o dinheiro roda no negócio. Então o cara é botãozinho ali e cria dinheiro. Mas tem um detalhe, né? Aí aparece, em 1972 tem o governador Wallace. O governador Wallace, ele ficou muito famoso, apresentado pela mídia como um defensor da segregação racial, tal. Ele era o governador do Alabama. Inclusive, para quem já ouviu a música Sweet Home Alabama, ela tem uma frase, né, que ela fala assim: In Birmingham they love the governor. Esse é o governador Wallace, né? E aí fala... depois ele fala mal do Nixon e tal. Então, o governador Wallace estava exatamente falando sobre o sistema, sobre não sei o que nesse período. Inclusive tem um episódio muito engraçado que tem um cara que chama ele... enfim, ele é atacado sobre vários aspectos, eu vou deixar nisso. Em 1972, o governador Wallace toma um tiro. Então, em 63, o Kennedy tinha tomado um tiro. Em 72, o governador do Alabama
toma um tiro. Em 1973, o que acontece com Nixon? Olha que loucura, cara. Isso aqui eu fiquei chocadíssimo. Em 1973, o Kennedy cria um negócio, o Nixon cria um negócio que não estava nos planos, né? Ele cria o National Security Council. Na verdade, agora não me recordo se ele criou ou se ele fortaleceu um órgão que já existia, mas ele basicamente fortalece um negócio chamado National Security Council. O National Security Council tem uma medida do National Security Council que muda muito o sistema americano, muito. O Kennedy faz de uma maneira que esse National Security Council pode passar por cima do Departamento de Estado. Veja que nos anos de governo Kennedy isso não tinha sido feito antes. Kennedy tinha, na verdade, Kennedy normalizou as relações com a China comunista. O Kennedy tirou o padrão ouro. O Kennedy botou sinceramente, o Kissinger como um cara forte, que eu acho altamente questionável. Mas tem uma coisa que o Kennedy fez aqui que mudou muito o cenário, que é um conselho que não precisa de aprovação do Departamento de Estado. Ele toma decisões direto. Inclusive decisões em relação à Guerra Fria, decisões em relação a um monte de coisa. Em 1974, um ano depois da criação desse negócio, pouquíssimo tempo depois, o Kennedy, o Kennedy, eu falei errado aqui, o Nixon, né? Então, em 1973, o Nixon cria o National Security Council. Em 1974, o Nixon renuncia à presidência depois do escândalo do Watergate. Então, o escândalo do Watergate, ele é um ano depois, menos de um ano, na verdade, né? Menos de um ano depois da criação de um conselho que passa por cima do Departamento de Estado. Então, lembrando, olha só, o Kennedy dá uma ordem para bypass o Fed em 63 e ele fica revoltado com o Departamento de Estado porque derruba um líder dele no Vietnã, que é um exemplo, né? Isso é 63. O opositor dele, que é o Nixon, ninguém está fazendo nada com ele, o sistema não está fazendo nada com ele, até o dia que o Nixon resolve criar esse conselho que passa por cima do Departamento de Estado. Este é o ano que o Watergate estoura no mesmo ano. Aí tem gente que vai falar assim, conspiração, eu tô narrando os acontecimentos, nem tem. Se vocês para prestar atenção na live, eu sequer tô dando interpretação de nós, só tô falando, aconteceu isso, veio isso aconteceu. Vai vir o candidato, aí tem o Carter, beleza, a economia americana vai mal, o Reagan é eleito. O Reagan recebeu ameaça de comunistas porque porque o Reagan começou a falar do comunismo em Hollywood. Quase ninguém sabe dessa história, tá? Jogaram um tijolo na casa do Reagan com um negócio amarrado falando que iam acabar com a vida dele. E ele começou a ter que andar com segurança. O Reagan tinha dado muitas palestras na indústria Ford. E a indústria Ford tinha também uns caras da direita ao longo do século XX. Quando o Reagan foi governador na Califórnia, ele meteu jato de água numa galera. Muita gente lembra do Reagan porque ele meio que... lei da imigração dele foi uma tragédia, ferrou com os Estados Unidos. Teve muita coisa que o Reagan fez que lascou os Estados Unidos. Infelizmente, o Reagan teve momentos maus. Mas quando o Reagan era governador da Califórnia, ele meteu jato d'água na galera. E o Reagan começou a meter o pau no Deep State, falando que ia acabar com ia prejudicar o Deep State. Ia fazer a mesma coisa que ele fez nas universidades da Califórnia, no governo americano. Reagan ganha a eleição. Em 1981, é o ano que o Reagan tomou posse. O Reagan tomou um tiro. Curiosamente, o Reagan nunca chegou a fazer algumas das coisas que ele tinha prometido fazer com o Deep State americano. No entanto, o Reagan toma um tiro em 1981. O Reagan fala de ganhar a Guerra Fria, fala não sei o que, mas em 1981 ele toma um tiro. Exatamente o ano da posse. Então, apesar da acusação do Reagan de ser um neocon, não sei o que e tal, vejam o que acontece na verdade no governo Reagan. O
Reagan era notoriamente mais radical antes de tomar posse nos Estados Unidos. Notoriamente, isso é uma coisa sabida. O Reagan governador era bem mais radical do que o Reagan presidente. Em todos os casos, claro, a versão oficial é que Kennedy, em 63, tomou um tiro de um maluco isolado. O Reagan tomou um tiro de um maluco isolado. O Papa João Paulo II tomou um tiro de um maluco isolado. Porque o Papa João Paulo II vai tomar um tiro também. E o Nixon foi impeachmentado por conta de uma escuta. Assim, só uma coisa, né? Quantas escutas vocês acham que tem nos Estados Unidos para todos os lados? A ideia de que o Watergate foi por causa de uma escuta é uma ideia tão cômica, assim, porque quantas... O que vocês acham que não tem escuta no... Deus do céu, a gente vive com uma escuta agora. Isso aqui é uma escuta, entendeu? Do que estão falando. A escuta em opositor nos Estados Unidos é tipo... É tipo um negócio que, sei lá, é óbvio, né? Todo mundo faz pra todo lado. E veja aqui, reparem que eu não estou nem defendendo o Nixon nem o Reagan, mas o fato, oposições mínimas, né? Então, o governador Wallace, em período muito curto, 4 das figuras mais relevantes, figuras que tinham colégio eleitoral nos Estados Unidos, um tomou um tiro, outro tomou um tiro, um renunciou sob ameaça de impeachment, o outro tomou um tiro. Todos os casos é um lobo solitário, nenhum dos casos nada aconteceu. Nada aconteceu com... Engraçado, o Clinton teve um escândalo gigantesco, não foi derrubado. A popularidade do Clinton aumentou depois do julgamento e tal. O Bush, nada aconteceu com ele. Nada acontece com o Bush, não aconteceu nada. E eu tenho uma outra cronologia aqui que envolve o herói da turma. Tem gente falando impeachmentado, não existe. Empichado, tudo bem, whatever. Realmente, whatever. Vou ter uma outra narrativa aqui sobre o herói da galera, que é Barack Obama. Nessa onda de Partido Socialista, em 1905 foi criada a Socialist Society League, né? Que vai virar a League for Industrial Democracy. Em 1960, essa vai virar uma organização chamada Estudantes para uma Sociedade Democrática. Adoro esses nomes, adoro. Porque Socialist Society League é um nome um pouco explícito, League for Industrial Democracy é um eufemismo, Estudantes para uma Sociedade Democrática agora achamos o ponto ótimo. Esses estudantes para uma sociedade democrática vai ser alvo de críticas para o comunismo. E aí vão criar uma organização meio secreta que foi acusada de colocar bombas nos lugares. Essa organização é chamada de Weather Underground. Um dos caras que tem foto, tipo mugshot, assim, foto tipo de crime, né? Da Weather Underground é um cara chamado Bill Ayers. Em 1971, um cara ligado a todos esses movimentos, chamado Saul Alinsky, escreve um livro chamado Regras para Radicais. O Regras para Radicais é chamado de... na verdade, ele começa o livro oferecendo o livro ao Lúcifer. Ele fala assim, ao Lúcifer, o primeiro revolucionário, o primeiro cara que conseguiu fazer uma revolução e criar o seu próprio reino. Saul Alinsky é de Chicago. Bill Ayers é de Chicago. Nos anos 80, na década seguinte, quem vai ser ativista em Chicago e trabalhar no escritório do Bill Ayers sob a influência das ideias de Saul Alinsky, inspirado nas ideias de Saul Alinsky? Barack Hussein Obama. Barack Hussein Obama vai nos anos 80, no final dos anos 80, pegando 90, vai trabalhar em Chicago, no escritório, junto no mesmo andar do Bill Ayers, sob as ideias de Saul Alinsky, que são eufemisticamente chamadas de community organizing, né? Então, o ativismo
político aqui, o negócio que vem da Liga da Sociedade Socialista, virou eufemisticamente Community Organizing. Barack Obama, então, trabalha junto com Bill Ayers sob as ideias de Saul Alinsky, nos anos 80. Barack Obama vai ser eleito em 2008. Depois vai ser reeleito. Cara, é assim, vocês estão pegando que tá, qual é a narrativa? Em 2024, o Trump tomou um tiro. Trump não é a primeira pessoa a tomar um tiro nos Estados Unidos. Ele está longe de ser. Não entender esse tiro do Trump conectado com tudo isso que eu li agora, você pode escolher. O cara pode falar assim, olha, eu acho que não tem nada a ver, eu acho que é coincidência. É coincidência, olha o nível de fé que a pessoa precisa ter. Pode ser coincidência que o Kennedy tomou um tiro de um maluco isolado do nada. Pode ser coincidência que o Nixon, o Watergate foi no ano que ele fez esse negócio. Pode ser coincidência que o governador Wallace tomou um tiro. Pode ser coincidência que o Reagan tomou um tiro. E o Trump tomou um tiro. É um negócio assim tão chocante. É um negócio tão curioso, né? E vejam que o Trump o Trump tinha renegado algumas políticas mais à direita nessa campanha, falando, não, por exemplo, esse projeto 2025, né? Falou, não tem nada a ver com esse projeto. Ele estava numa campanha, na verdade, de moderado e tal. Saul Alinsky, né? Saul Alinsky que eu estou falando, o Saul Alinsky era um ativista progressista que escreveu um livro chamado Regras para Radicais, com uma metodologia para tomar o poder por meio da radicalização das pessoas, e Saul Alinsky é ligado foi o mentor intelectual desse grupo do Barack Obama, e ele escreveu esse livro, e o livro é dedicado ao Lúcifer. Esse livro, eu sou muito grato a essa descoberta, porque, detalhe curioso, né, que normalmente esses assassinos todos morrem, né? Todos os caras que deram o tiro, todos os caras de atentado, quase todos eles morrem. Acho que o cara que deu o tiro morre, sempre. É um negócio impressionante. Em geral, né, o cara que deu o tiro morre. Mas assim, é engraçado porque esse Regras para Radicais do Saul Alinsky, eu sou grato a esse livro no seguinte sentido. Eu lembro que 2008 foi o ano que eu tomei um Red Pill bravo sobre isso tudo que eu tô falando pra vocês. Porque saiu na mídia, né, que o Barack Obama curava as pessoas com as mãos, que ele era um ser iluminado, que não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, deixa eu começar a investigar a vida do Barack Obama. Aí eu olhei assim, Bill Ayers, falei, quem é esse Bill Ayers? Weather Underground, calma, essa galera tem negócio de bomba? O que é isso? Aí eu cheguei nesse negócio de Saul Alinsky. E aí tinha os fóruns obscuros americanos online dessa época, eram cheios tipo, os blogs obscuros, era a época do blog obscuro, né? Mas o problema é que você ia achando e tem o documento, né? Na desgraça do negócio. Tem o livro, tem o documental. E aí aí eu olhei e eu vi esse negócio de regras para radicais e outros, e eu falei, cara, não pode ser os dois, né? Ou o cara é o profeta puro aqui, ou o mentor dele é um cara que ofereceu o livro dele pro Lúcifer. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu olhei pra mídia, pra grande lanterna mágica, como fala o Richard Weaver, pra manufatura de consenso, como fala o Walter Lippmann, pro quarto estado, como algumas pessoas falam. E aí eu olhei pra mídia e falei, a mídia nunca vai criticar. Então aí vem a reflexão pra vocês. De números, né? Ó. Aqui, ó, vou pegar até o dado aqui pra você.
Aqui, ó, pelos dados, ó. Números fortes, né? Vamos pegar três instituições, porque aí vão falar assim, esse é um bias, né? Tem um leve bias. O New York Times apoia qual partido nas eleições? E veja, eu não sou. O Partido Republicano, para mim, é o Outer Party. Acho que aqui a estrutura que está clara é a 1974 e você tem o Inner Party e o Outer Party. Os Estados Unidos, o New York Times apoia qual partido nas eleições? Sempre. Partido Democrata. Isso é óbvio. Harvard apoia qual partido nas eleições? Sempre. Na sua grande maioria. O Departamento de Estado americano apoia qual partido nas eleições? Aí vem a pergunta, isso é assim há quantos anos? Há quantos anos é assim? Mas em 2008 você tinha 16 anos, sim, exatamente a época que eu comecei a tomar o Red Pill. Foi a época que eu falei, cara, eu sou de direita e a mídia mente pra mim foi exatamente 2008. Dos democratas. O New York Times é consensualmente pró-democrata. Harvard é consensualmente pró-democrata. E o Departamento de Estado americano é consensualmente democrata. Outra pergunta para vocês. Quem foi a pessoa mais investigada pelo FBI na gestão Trump? Que também todo mundo tem essa visão, né, de filme, que o FBI é para pegar os comunistas, que o FBI é uma organização super de direita, que o FBI é não sei o que tal. Beleza, qual foi a pessoa que mais investigada pelo FBI na gestão Trump? Vamos ver quem sabe isso. A pessoa mais investigada pelo FBI. Estão falando, Fox News é republicano. É republicano, mas é establishment republicano, outer party total. Porque aí é outro problema. O próprio Trump, perfeitamente colocado. A pessoa mais investigada pelo FBI na gestão Trump foi Donald Trump. E tem uma entrevista de um diretor da CIA falando que a maior. O diretor da CIA, o cara, enfim. Não parece um diretor da CIA, mas as pessoas. Você imagina, né, um cara de óculos, ponto. Quando você pensa em um diretor da CIA. O cara da CIA falou que a maior. Ele ranqueou as ameaças para a segurança nacional. E na ordem do ranking dele ficou, em primeiro lugar, o radicalismo de pessoas ligadas ao Trump. Em segundo lugar, a China. Então a China, na avaliação de um diretor da CIA nos últimos anos, foi colocada como uma ameaça à segurança interna dos Estados Unidos. Estamos falando de CIA e FBI, não estou falando de nada. Antes que alguém fale, conspiração. Eu estou só relatando fatos, não estou fazendo inferência, estou falando qual é o fato. A CIA, um diretor da CIA, ranqueou Donald Trump como a segunda maior ameaça, como o radicalismo ligado ao Donald Trump, como a primeira ameaça, a maior ameaça à segurança nacional americana, acima da China, e o FBI investigou em primeiro lugar Donald Trump como o maior alvo deles. Isso é o fato independente do que o cara acha. Porque criar teoria sobre o que aconteceu no negócio do Trump, maravilha, vai aparecer várias teorias, vão aparecer vários negócios e tal. Estou contando só a sequência, entendeu? Cada um pode formular a teoria que quiser a partir da sequência. Claro que coisas que eram chamadas como conspirações absurdas, como, sei lá, a ilha do Epstein, se mostraram curiosamente verdadeiras, né? Aliás, ninguém sabe quem estava na ilha do Epstein. É engraçado como vazou um negócio, não sei o que, mas nada aconteceu, né? A ilha do Epstein jogaram a lista, mandaram uma lista com um monte de gente com gente que já faleceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Independente, o que acontece aqui é que visivelmente, né?
visivelmente, qualquer coisa, qualquer coisa que divirja minimamente. Veja, vou fazer aqui uma constatação óbvia, que eu preciso que vocês entendam depois desse negócio. Existe uma oligarquia americana. Existe uma oligarquia americana. Primeira coisa evidente. Essa oligarquia americana, ela passa por todo esse negócio. Vai falar, pô, o Partido Republicano é uma baita. É uma baita oposição. Olha, apareceram pessoas aqui, sem dúvida, que foram perseguidos. Mas tem vários casos que você vê o Partido Republicano, às vezes, como o outer party, como o partido da oposição controlado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um dos candidatos que concorreram contra o Roosevelt nas eleições, o Wilson Wilkie, ele era democrata 6 meses antes da... Ele era democrata 6 meses antes da eleição. O Nelson Rockefeller foi do Partido Republicano. Inclusive tem um termo no Partido Republicano que é o Rockefeller Republican. Porque tem os republicanos controlados pela família Rockefeller. Então, em geral, o Partido Republicano, com exceções, e pelo visto, quando aparece exceção, meio que o bicho pega, né? Pelo que a gente está vendo na história, pelo visto a exceção ela não sobreviveu. O Partido Republicano, com nobres exceções, em geral, os caras que vêm para o Partido Republicano eram até outro dia democratas, vários deles. Claro que o Eisenhower falou do complexo industrial militar. Mas entendam que o próprio Eisenhower foi aventado como candidato, sendo que os nomes que tinham apelo popular na época da Segunda Guerra Mundial para serem presidentes americanos eram o MacArthur e o Patton. E o MacArthur acusa o governo americano de ter passado pano para o Mao Tse-tung. Isso é uma acusação do general MacArthur, que era cotado para presidente, que as pessoas queriam como presidente. E o Patton morreu num acidente, como eu citei. O general MacArthur, Trump foi do Partido Democrata, Reagan foi do Partido Democrata. E o general MacArthur, que eu acabei de citar, que era cotado, porque o povo queria um general presidente. Na final da Segunda Guerra, o povo queria general. Todo mundo estava assim, viva o general, tem que ter um general, tem que ter um negócio e tal. Cara cotado é MacArthur. MacArthur é descreditado e é francamente atacado tremendamente na época, né? E pelo Truman. O Truman persegue completamente o MacArthur. E um dos caras que meio que limam ali o Patton é o Eisenhower. Então é verdade que o Eisenhower falou do complexo industrial militar, mas só lembrando que o Eisenhower limou os outros generais, passou por cima dos outros generais. Então, em grande parte, o Eisenhower era o candidato general que o establishment não se opunha, a despeito da época, né? Da vontade na época. Eu vou entrar nisso daqui, olha. É louco isso, tudo muito louco, porque isso que eu tô contando pra vocês, a base teórica de tudo que eu tô falando, eu fiquei ontem o dia inteiro gravando pra filosofia política. Porque tem o curso anterior de filosofia política que eu quero trazer de volta, que já é um curso que eu tive que tirar do ar. Tem muita gente que reclama, fala, você tirou do ar, fala, como é que eu vou... Vocês querem que eu deixe todas essas coisas no ar, como é que vai fazer, cara? É um negócio... Você tá indo na ferida do sistema completamente. Eu não tenho como falar isso aqui nas lives em aberto em geral. O que eu gastei os últimos... É louco porque a coincidência do negócio é realmente bizarra. Porque o que eu gastei no último mês inteiro fazendo foi preparando o Restauração Cultural. E o que é o Restauração Cultural, na verdade? O Restauração Cultural é um evento no qual eu preparei uma aula para a história dos erros da filosofia política, como esses erros foram se desenhando ao longo da história, partindo ali desde da queda do Império Romano passando pelo modernismo, iluminismo, até os dias atuais. A minha ideia era exatamente acabar
com esse tema do progressismo moderno. E por que restauração? Porque a minha ideia era não parar só na crítica, mas trazer a questão de uma alternativa, de criar comunidades, de começar a criar uma alternativa a isso. Isso é quinta-feira. Então, quinta-feira agora, às... É loucura, assim. Quinta-feira agora, às 20 horas, vai ser o Restauração Cultural, que é a aula que eu fiquei preparando. Ontem eu estava gravando o material que vai incorporar o Filosofia do Zero, porque a ideia é que o Filosofia do Zero tenha forte ali a questão da filosofia política também, que é um tema que é necessário. E eu exatamente estava preparando esse negócio, falando, cara, vou montar uma história Por isso que eu brinquei com essa história, né? De imagina como as coisas mudam, porque você tem o caso do César e tal. Tem os memes, né? A galera tá botando o filho do Trump, o Barron Trump, porque ele realmente, se você botar o perfil do Barron Trump e o César é o mesmo perfil, né? O cara tem uma postura, tal, o filho do Trump, e aí virou meme. Mas eu estava exatamente ao longo da semana preparando isso, né? Então a gente está na semana do principal material. Cuidado para não sofrer um atentado, Guilherme. Pois é, quinta-feira vai ser o Restauração Cultural. E a minha ideia é entrar em coisas que nós podemos fazer também. E na história dessas filosofias políticas. Então, assim, quem não entrou ainda precisa entrar no Restauração Cultural. Porque esse material de filosofia política eu não tenho como deixar em aberto. Tem que ver o que eu vou fazer com essa live também, entendeu? Como é que deixa, entendeu? Mas o mais importante é que vocês entrem, porque essas 6 horas de material, elas são exatamente sobre isso. Né? Eu quero, inclusive, entrar nessa coisa dos Estados Unidos Nova Ordem Mundial. Cuidado com o olho de sauna. Não, total. Quinta-feira vai ser a Restauração Cultural. Deixa eu ver se eu tenho o link aqui da... Tá fixado aqui. Pra quem tá no YouTube, eu vou fazer um apelo aqui pra vocês, que vocês entrem ali. Porque eu não sei se essa live vai ficar salva, entendeu? Provavelmente não. O meu apelo é o seguinte, entrem ali no Restauração Cultural, ó, tá ali, ó, assista a aula Restauração Cultural, dia 18/7, às 20 horas. Para vocês se inscreverem, porque essa aula vai ser para quem vai se inscrever, não vai ficar em aberto, não tem como deixar em aberto uma aula sobre a história dos erros da filosofia política, não tem como. Então vão ali, ó, no comentário que está fixado ali em cima e se inscrevam no Restauração Cultural. É fundamental. Para quem está no Instagram, vocês têm que ir lá no meu perfil. Estão falando que está travando no Instagram. O Instagram fala desses assuntos e começa a travar muito rápido, tá? Às vezes. O pessoal da equipe monitora isso ainda, inclusive. Monitora como dependendo do assunto, o negócio já vira. Tem script para essas coisas, né? Mas quem está no Instagram, entra no meu perfil e entra ali tem o link para o Restauração Cultural. E ali no Restauração Cultural eu vou explicar esse material de filosofia política que vai ter no Filosofia do Zero também, tá? Então, o Filosofia do Zero vai dar uma upada insana com esse negócio do material de filosofia política, que é uma parte que estava faltando. Entrar uma coisa um pouco mais red pill, meter a realidade sobre isso. Coloca essa live no curso de filosofia política. O curso de filosofia política, o antigo vai voltar. Tem o novo, então vai ter o novo e o antigo e vou voltar forte nisso. E isso vai para o Filosofia do Zero, vai ter esse material. Então vocês têm que entrar ali no negócio. Então no Restauração Cultural eu vou explicar tudo isso. Mas depois da aula, porque na verdade a ênfase do Restauração Cultural primeira é a história dos erros da filosofia política, é a aula mesmo. Sou aluno da Filosofia do Zero, preciso entrar lá, preciso cadastrar nesse link. Cadastra também, vem para a aula, porque a aula vai ser fundamental, vai ser uma aula inédita e vai ser fundamental para entender esses problemas. Para entrar na filosofia política aqui, eu acho que você, do que eu tinha do negócio aqui, não tem o que fazer. Eu acho que o material principal vai entrar realmente nessa coisa do Restauração Cultural. E pra galera que é assinante. Porque é o seguinte, gente, vamos falar a real. O principal do material tem que ficar pra quem é assinante, sim, porque não dá pra expor tudo em aberto, entendeu? A galera tem que ser pra galera que é assinante. Tem que ser pra galera que vai... tem que ter um mínimo filtro da galera que tá interessada, entendeu?
Mas o evento Restauração Cultural vai ser gratuito, então quem se inscrever já vai estar lá. É isso, pessoal. Olha, eu vou abordar dentro do Filosofia Política esse material esse material dos Estados Unidos. Vocês têm que entrar ali no Restauração Cultural, é importantíssimo. Entre no link acima. Eu vou até, ó, vou pegar o link aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer. Porque hoje eu tô aqui hoje é domingo, né? Não vou botar a equipe pra estar aqui, então tô aqui solo hoje. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui, se vai dar errado. Acho que eu não consigo não mandar o link no comentário, ele tá me travando aqui pra mandar no chat. De qualquer maneira tá fixado. Então, pessoal, é isso, ó. Nossa, bugou aqui o negócio. Fui tentar mandar o link e ele bugou. Pessoal, é o seguinte, eu vou encerrar essa live, esse material vai ficar no Filosofia Política. O Filosofia Política eu vou explicar ele no Restauração Cultural. O Restauração Cultural vai ter uma história da origem das ideias políticas. Vocês precisam entrar no Filosofia Política. Vocês precisam entrar no Restauração Cultural. Quinta-feira, 20 horas. Entra ali em cima, se inscreva no link. Quem tá no Instagram, vão no meu perfil. O link vai estar no perfil. É muito importante que vocês peguem. Vai ser a principal aula do ano. É que agora mudou a aula. Agora com esse negócio do Trump mudou. Ela já tava. Eu já preparei um negócio assim com detalhes, só que eu tive que voltar e rever o negócio. Já tá tudo feito, né? E mudou, entendeu? Mudou. Não porque o diagnóstico mudou, o diagnóstico tá lá, entendeu? Agora a coisa tá acelerando mais rápido do que se imagina, entendeu? Então estamos exatamente no momento. É isso, pessoal. Vão lá no Restauração Cultural. Esse é o meu recado final para vocês hoje. Restauração Cultural. Entrem ali no link fixo, no chat. Entrem agora. Entrem aqui, quem tá no Instagram, vão lá no perfil. Deixa eu ver se eu tenho uma. Pra quem não tiver. Vai estar nos comentários também o. Deixa eu ver se eu acho aqui um negócio. Vai estar nos comentários também, fixado no vídeo, né? Não é isso. Vocês têm que entrar ali no link no chat. Beleza, pessoal? Então é isso. Um grande abraço a todos vocês. E nos vemos ali na quinta-feira à noite. Para quem está perguntando de novo, tem gente perguntando de novo. Eu falei algumas vezes, mas tem gente perguntando de novo. O link do Restauração Cultural está fixado ali no comentário do YouTube. Vai estar nos comentários do YouTube também. E ele está no perfil no Instagram. No Instagram está no perfil. Beleza? Se inscrevam no canal, apoiem ele. E nos vemos em breve. Um grande abraço. Vou encerrar aqui. Um abraço a todos vocês. Bom, tinha alguns live com o Renato 38, tô tentando marcar. A Terra é plana, quem discorda é da oligarquia, não vou entrar nesse assunto. Eu vou só pegar alguns chats agora, eu tava já desligando, mas só pra tentar, né? Hoje a live eu acabei tendo que deixar os chats de lado pra desenvolver o argumento. Coloque essa live no curso de Filosofia Política, acho que é a tendência. O ideal do Partido Federalista está morto completamente. Sob sua análise, a partir de ontem, o que vem? O bicho vai pegar. Em resumo, eu não vou conseguir falar isso aqui agora, mas o bicho vai pegar. As tensões estão ampliando e elas vão continuar ampliando. Beleza, pessoal. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima.